Boa noite, Igreja do Senhor, paz seja com todos. Glória ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui cultuando Ele, reunidos, cada um do seu lar, mas juntos em espírito e em verdade adorando o Senhor. Quem puder e quiser, abram comigo Salmo 118, versículo 1. Salmo 118, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus porque o Senhor é misericordioso, porque Ele é bondoso. E ai de nós sem essa misericórdia infinita, sem esse amor infinito, sem essa bondade. Nós não seríamos nada, porque nós somos sempre falhos, nós erramos, nós pecamos. Mas a misericórdia do Senhor nos resgata, nos aceita novamente. Ai de nós sem a misericórdia do Senhor. Eu creio que tem muitas pessoas sendo alcançadas através dessas lives. Muitas pessoas sendo convertidas, transformadas através desses cultos que nós estamos entregando ao Senhor. E eu creio que tem muitas pessoas que querem retornar para Jerusalém, como foi ministrado pela Patrícia na quarta-feira. Tem muitas pessoas que anseiam viver nos braços do Senhor, viver o amor de Cristo, o amor de Deus, como foi ministrado ontem pela Lídia. Retomar ao altar, voltar ao centro da adoração. E muitas das vezes não voltam porque não se sentem dignos de estar mais no altar do Senhor, não se sentem dignos de estarem mais na igreja. Às vezes as pessoas têm medo de serem julgados por outras pessoas, por outros irmãos, porque infelizmente nós somos falhos e às vezes nós julgamos mesmo. Mas o Senhor, Ele é bom. O Senhor é misericordioso e o Senhor tem prazer no seu retorno. O Senhor tem prazer no filho pródigo que volta para o seu lar. O Senhor tem prazer quando Ele encontra a ovelha perdida. O Senhor tem prazer na sua vida que quer voltar para os braços do Senhor. Então, do jeito que você tiver, se você tem esse desejo no seu coração de voltar para a igreja, de voltar para a presença de Jesus, às vezes você está na igreja, mas não está no centro da vontade do Senhor, volte. Não se constranja em estar diante do Senhor novamente, porque Ele te recebe e Ele te transforma e Ele te usa novamente e Ele usa suas mãos novamente, seus lábios novamente, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele tem misericórdia de nós. Ele nos recebe com seu amor e misericórdia e nos transforma até nós chegarmos ao ponto que Ele possa nos usar novamente. Então, nós vamos louvar o Senhor. Eu creio que esse louvor é uma oração de muitos. Então, que você esteja aí em espírito conosco, meditando, se você não conhece esse louvor, e orando, para que você e outras pessoas sejam impactados com a mensagem do Senhor e com o louvor. Amém? Eu estou aqui para te perguntar o que meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda
dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com estas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim, que eu não passo a dor, sim. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso do teu grande e doce amor. Tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso do teu grande e doce amor. Eu estou aqui pra te perguntar o que meu coração precisa saber. Palavras não consigo expressar, mas eu vou tentar. Eu estou aqui pra te perguntar o que meu coração precisa saber. As palavras estão difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com estas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso do teu grande e doce amor. Tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso do teu grande e doce amor. O mal que eu não quero, esse faço. Então clamo do fundo do abismo da minha existência. Jesus, me ajuda. O mal que eu não quero, esse faço. Então clamo do fundo do abismo da minha existência. Jesus, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso do teu amor. O mal que eu não quero, esse faço. Então clamo do fundo do abismo da minha existência. Jesus, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim,
conosco, ó Deus. Tem tantas pessoas que estão fazendo essa pergunta hoje. Será, Jesus, que o Senhor ainda pode me amar? Será que ainda o Senhor pode me aceitar? Será que ainda o Senhor pode me usar, Deus? Mas eu sou tão pecadora. Os meus lábios falam tanto mal. Meus lábios mentem tanto. Os meus olhos olham tantas coisas que não deviam olhar. As minhas mãos tocam onde não deviam tocar, ó Deus. Mas eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar pro centro da tua vontade. Eu quero voltar pro centro da tua habitação, ó Deus. Então a esses, ó Deus, sinceros, com o coração contritos e quebrantados, ó Deus, que querem retornar ao centro da tua vontade, ó Deus, mostra para eles os seus braços de amor. Mostra para eles, ó Deus, o teu afago, o teu abraço, o teu carinho. Mostra para eles o Deus de amor que nós conhecemos. Mostra para eles o Deus de misericórdia que nós conhecemos, ó Deus. Mostra para eles o Deus fiel que nós conhecemos, que nunca muda e nunca nos deixa só e nunca nos abandona. Mostra para eles quão grande tu és, quão misericordioso tu és, Deus. Eu tenho vivido um Deus de misericórdia todos os dias. E esse Deus não se apresenta assim somente para mim. Essa é a tua essência. A tua essência é um Deus de misericórdia, um Deus de fidelidade, um Deus de amor. E o Senhor se alegra com cada um dos seus que querem voltar, ó Deus. O Senhor se alegra com cada um que se arrepende, com cada um que é salvo, ó Deus. O Senhor recebe a todos de braços abertos. E com seus braços de amor o Senhor transforma e cura e muda. É verdade que o Senhor não ama o pecado. É verdade que o Senhor não ama os nossos erros, ó Deus. Mas o Senhor sabe que nós somos pecadores e ainda assim o Senhor nos ama. O Senhor nos aceita, o Senhor nos quer de volta. E o Senhor nos torna santo. O Senhor torna as nossas vestes limpas. O Senhor torna os nossos lábios puros, ó Deus, para que novamente possamos te adorar em espírito e em verdade, para que novamente possamos resplandecer o brilho da presença de Cristo, resplandecer o brilho do Espírito Santo. O Senhor nos purifica, ó Deus, para novamente testemunhar o teu poder, para novamente glorificar o teu santo nome, ó Deus. Eis-nos aqui diante de ti com o coração quebrantado e sedentos, ó Deus, para diante de ti, ó Deus, para sermos aceitos na sala do trono, para sermos aceitos na mesa do banquete, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós somos muito falhos, ó Deus, mas tenha misericórdia de nós. Nos usa mais uma vez, nos recebe mais uma vez, nos aceita mais uma vez, ó Deus. E nos mostra mais uma vez que o Senhor pode nos amar sim, que o Senhor pode nos usar sim. Glória a Deus, aleluia. Tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso do teu grande e doce amor. Tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso do teu grande e doce amor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Senhor amado, te damos graças. Nós te rendemos graças a Deus. Assim como nós lemos no Salmo 118, rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é isso que nós fazemos agora, Deus. Nós te agradecemos. Nós nos alegramos em ti, ó Deus, por tamanha bondade e misericórdia.
por ministrar em nossos corações. Obrigado, Deus, por ter levantado a vida do pastor Pedro Paulo, Deus, um jovem servo do Senhor, para ministrar a palavra que é inspirada pelo Teu Espírito aos corações. Obrigado, Deus, porque através da vida dele, dos demais pastores e das outras pessoas que estão pregando e louvando nesta live, o Senhor tem alcançado vidas, o Senhor tem alcançado corações e tem atraído muitos para o centro da Tua vontade. Nós te rendemos graças, ó Deus, pelo acordar, pelo respirar. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque estamos bem, porque estamos seguros, porque o Senhor tem nos livrado dia após dia e o Senhor tem cuidado de nós e dos nossos, ó Deus. Nós te agradecemos pela Tua infinita misericórdia para com o Brasil, para com as nações do mundo, ó Deus, porque entendemos que se não fosse a Tua misericórdia, ó Deus, todo o caos seria muito maior e seria insuportável, Deus. Mas, Deus, porque a Sua misericórdia se renova dia após dia sobre as nossas vidas. Nós te damos graças e pedimos que o Senhor continue conosco, ministrando e falando a cada coração, a cada ouvinte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós agradecemos a oportunidade, essa riquíssima oportunidade de estarmos louvando ao Senhor. E eu passo a palavra agora para o pastor Pedro Paulo. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, amém? Tem alguém feliz com o Senhor aí nessa noite? Que o Senhor possa contemplar a sua vida neste momento, que o Senhor possa ter falado contigo através dos louvores. E nós cremos que está tudo interligado, e nós cremos, assim como o louvor, a palavra vai ministrar no seu coração, se você deixar e se você estiver disposto a ouvir e ser ministrado para aquilo que Ele quer falar. Feche os teus olhos e vamos pedir que, assim como foi louvado, a misericórdia do Senhor possa vir nos alcançar e que Ele possa ministrar sobre os nossos corações. Amém. Feche os teus olhos onde você está. Senhor Deus, eterno Pai, te agradeço, Pai, por esse momento de louvor e adoração. Eu peço que a mesma misericórdia e graça que esteve nesses louvores, que o Senhor possa ter misericórdia e graça também através da ministração da Tua palavra. Que assim como o Senhor fez com Isaías, coloca uma tenaça, ó Pai, de fogo nos meus lábios, para que eu possa ser digno de ministrar a Tua palavra, Deus. Fala no mais profundo dos nossos corações. Ministra, ó Pai, porque ansiamos por Ti. Fale e não se cale. É o pedido que eu te faço, porque o Senhor tem um compromisso com a Tua palavra. Me faça digno, ó Pai, de poder ministrar a Tua santa palavra. Me seja instrumento do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, assim que eu te peço, deixa de agradeço para a honra e glória ao seu santo e poderoso nome. Amém e amém. Amém. Você que tem a sua Bíblia aí, abra aí comigo em Salmos, capítulo 51, versículo 1. Salmos 51, versículo 1. Diz assim, a palavra do Senhor: por causa do teu amor a Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Amém?
Esse Salmo 51 vai te ser num contexto que vai estar lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 11. Ele vai falar sobre o rei Davi. O rei Davi, ele não era simplesmente um rei qualquer. Ele foi levantado como um rei, como um libertador que continuaria aquilo que foi interrompido por um certo tempo, a conquista de Israel, os seus inimigos. E nós vemos que Davi é levantado como alguém que vai ser um guerreiro, alguém que vai ser um rei, mas que também vai ser um grande guerreiro. Então nós vemos lá, quando diz lá em 2 Samuel, capítulo 11, vai dizer que na primavera, que era costume de os reis irem participar das guerras, vai dizer que Davi ele não vai. E vai dizer que na primavera, quando os reis costumavam a ir para a guerra, porque era um costume ter mais frutas, um tempo melhor. Então era costumes que os reis, na maioria das vezes, iam nessa época para a guerra. E aí nós vemos que Davi ele decide então simplesmente não ir e ficar descansando no seu palácio. E aí Deus começa a ministrar algo nos nossos corações que você provavelmente já deve ter ouvido falar. O grande problema é que Deus, como foi ministrado ontem, Deus nos chama para nos posicionar como guerreiros dele. Mas aí nós nos cansamos e decidimos muitas vezes baixar a guarda. Decidimos muitas vezes relaxar quando Deus diz para não relaxarmos, quando Deus fala continuarmos guerreando. Quando o apóstolo Paulo ele está chegando o fim, ele sabe que está chegando o fim da sua carreira, da sua vida. Ele vai dizer, combati o bom combate, ou seja, eu não parei, eu continuei lutando, porque quem é guerreiro, ele continua lutando, porque o inimigo ele não para de lutar e querer destruir as nossas vidas. E nós, como foi ministrado, nos posicionarmos como guerreiro, nós estamos posicionando como aqueles que vai lutar, ou até quando nós morremos, ou até quando Jesus voltarmos. O que não podemos parar, o que não podemos fazer é parar. O que não podemos fazer é assim como Davi fez, foi levantado como guerreiro, foi levantado como alguém que libertaria o povo e de repente ele chega um certo tempo que já conquistou muito, ele já fez grandes coisas, ele fala assim, eu não vou participar não, eu vou ficar aqui tranquilo. E aí nós vemos que, não que isso seja um pecado, mas se ele abaixa a guarda dele, e vai continuar a história dizendo que ele está no palácio dele, ele dá um cochilo, e à tarde ele levanta e vai passear no terraço do seu palácio. E de repente ele olha. Já que o palácio era um lugar alto, ele conseguiu olhar todas essas casas que estavam ao redor, ele consegue olhar para uma casa de uma moça, Betseba, e vai dizer, e vai especificar a palavra do Senhor, que essa mulher não era uma mulher qualquer, uma mulher que atraía, uma mulher que era bonita, bonita de aparência, de corpo, ela estava se banhando, ela estava tomando um banho ali de caneca, que nós podemos dizer hoje. E ali o Davi olha aquela situação e como ser humano qualquer, ele se sente tentado. Ele consegue olhar e se sentir tentado. Até aí, não tem nada de errado. Por mais que Davi não tenha ido para a guerra, foi uma decisão dele, mas a princípio parece que não tem nada de errado. Ele está vendo uma mulher ali tomando banho, e naquela época ele poderia ter várias mulheres. E aí tem nada de diferente, tem nada de errado. E aí Davi se sente tão atraído por essa mulher que ele vai procurar saber quem é essa mulher. E aí que começa o pecado ser gerado, porque a partir do momento que ele está olhando para Betseba, ele não sabe quem é, ele está olhando uma mulher, ele está se sentindo atraído, ele pode ter várias mulheres, aí está tranquilo. Mas agora, a partir do momento que ele vai atrás para saber quem é a mulher, e ele sabe quem é a mulher, aí agora é o momento da decisão, é o momento da escolha, é aquele momento que todos nós passamos em fazer a nossa análise para aquilo que é certo e errado. Porque antes do pecado ser cometido, todos nós, um maior, um mais, outro menos, tem um tempo de refletir daquilo que é certo ou errado. Quando Adão foi oferecido a ele o fruto, ele teve esse tempo de decidir o certo e errado e tomar suas próprias decisões. Porque Deus não nos fez robô, Deus nos fez seres humanos com livre-arbítrio.
E esse livre-arbítrio está em escolhas, aonde que nós teremos colocar o pró e o contra, o certo e o errado. E nós fomos tomar a decisão daquilo que nós vamos fazer ou não. E agora nós vemos Davi, ele tendo toda agora a informação, não é apenas agora uma mulher qualquer que está sendo banhada. Não é uma mulher qualquer, bonita, atraente, que está tomando banho numa casa qualquer. Agora ele sabe que essa mulher é Betseba, esposa de um dos seus guerreiros. E agora o que Davi vai fazer com essa informação é que vai fazer a diferenciação do pecado ou não. Porque todos nós sabemos, todos nós podemos decidir aquilo que nós vamos fazer ou não. Porque nós temos a informação, nós temos sabemos aquilo que é certo e errado, e agora Davi, ele não é inocente. Agora Davi, ele tem a informação de que essa mulher, Davi, não é para você. Essa mulher, ela tem dono. Essa mulher não pode entrar no seu harém de mulheres. Davi já tinha muitas mulheres, mas aquela mulher atraiu ele até o ponto de ele não perceber, de ele distrair, de ele deixar toda a sua consciência, de ele abrir mão da sua consciência. Isso que é, muitas vezes o pecado ele faz conosco, aquilo que o desejo ele faz conosco. Ele tira a nossa consciência do certo e errado. Ele apaga os nossos olhos, ao ponto de nós enxergarmos apenas o desejo. Mas nós tomamos essa escolha. É um cabo de guerra onde nós temos que tomar o certo ou o errado. Por mais que o errado pareça atrair mais as minhas vontades carnais, eu tenho que decidir se eu quero alimentar o meu corpo ou se eu quero alimentar o meu espírito. Se eu quero fazer o que é certo ou se eu quero fazer aquilo que é errado. E agora Davi, ele tem uma escolha. Mas aí Davi, mesmo conhecendo o certo e o errado, conhecendo a lei de Deus, ele escolhe o errado. Porque ele se sente atraído por aquela mulher. Ele fala assim, olha, ele manda o mensageiro ir até ela pedindo para que ela venha. E sabe o que é o mais interessante? Nós lemos a palavra do Senhor como muitas vezes como se fosse uma história rápida, mas aqui Davi poderia ter tempo de pensar, de analisar. Provavelmente ele teve esse tempo, depois que ele teve informação de quem era essa mulher. Ele poderia ter tempo, mas sabe o que estava na mente dele? Sabe o que estava? O inimigo ele lança seta, ele lança sempre sobre a mente, para que nós possamos pegar a imagem da mulher tomando banho. A imagem da mulher não saía da cabeça dele. E por mais que ele sabia que era errado, ele deu mais vazão à sua carne. E quando nós damos vazão à nossa carne, a gente se torna alguém que a gente não consegue nem perceber mais. E agora Davi, ele quebra tudo isso, toda a informação de certo e errado. E mesmo sabendo que é errado, ele quer para ele. Às vezes Davi, ele distraiu com suas riquezas, ele distraiu com seu poder, e ele começou a achar que ele poderia ter tudo o que quisesse, porque ele era rei. Ele achou que poderia ser quem ele quisesse, ele poderia acima de qualquer um, porque ele era rei. E isso muitas vezes acontece quando a pessoa tem muito poder, ela acha que começa a ser dona de tudo e de todos. E agora Davi, ele está distraído, ele quer uma coisa e ele não vai se contentar em não ter. Porque ele bate o olho com uma coisa e fala assim, isso é meu, eu vou conquistar. Ele está acostumado a conquistar. Ele está acostumado a ter as coisas. E agora ele vê alguém tomando banho e fala assim, isso é meu, eu quero. E ele passa por cima da lei de Deus, ele passa por cima da sua consciência, ele passa por cima. E existem tantas pessoas que estão fazendo isso, elas sabem o que é certo ou o que é errado, mas elas estão passando por cima, porque a lei, o pecado, ela fala mais alto. E mesmo você sabendo o que é errado, o que é certo, você decide fazer o errado. E agora Davi, ele faz isso. Ele faz o errado. Ele comete o pecado de pegar a esposa de um dos seus oficiais, um dos seus soldados, Urias, um dos seus guerreiros. E aí Davi, provavelmente, ele tinha no pensamento dele o seguinte, eu vou ter apenas um relacionamento com ela,
vou me relacionar, vou ter uma noite com ela e acabou, vou só matar a minha vontade. Eu só vou matar aqui a minha carne porque eu não consigo parar de pensar nessa mulher. Mas aí, irmãos, isso fez no meu coração, dizendo para algumas pessoas, aqueles que têm chamado, até o pecado, a pessoa acha que vai fazer uma vez só e quando vê, dá tudo errado. Já viu que tem pessoas que fazem essas coisas erradas e parece que nada acontece? Já viu que tem pessoas que faz, parece que tudo escondido e sempre faz por anos e anos e nada acontece? E aí alguém que tem chamado, alguém que é da igreja, alguém que é consagrado, de repente fala assim, eu vou fazer uma coisa errada, e faz uma coisa errada e é pega, e as coisas vão para a luz, porque você não é feito para pecar, você não é feito para isso. E aí nós temos Davi, uma vez tendo relações com essa mulher, ela fica grávida. E aí, simplesmente, para piorar, vai dizer que essa mulher ela sai de um período de purificação. Ou seja, tinha tempo que ela não tinha relação com Urias. Sai dessa agora, Davi. Davi estava preocupado com uma noite em relacionar e nunca mais ninguém viu e apagou. Agora o pecado dele vai se tornando uma bola. Uma bola. Vai se tornando cada vez mais grave. E agora essa mulher manda uma mensagem para Davi para dizer o seguinte, olha, eu estou grávida. E eu não tive relações com meu esposo e ele sabe disso. Eu saí do momento de purificação, no momento de menstruado, você tinha um tempo de purificação ali. Eu não tive tempo nem de ter relações com ele. E é aí que começa. É aí que começa ainda mais piorar aquilo que já estava ruim. Porque para esconder os seus erros e os seus pecados, Davi ele tem a capacidade de fazer coisas que até ele mesmo, ele olhar para trás e falar, o que eu fiz? E muitas vezes as pessoas elas estão tão empenhadas em apagar e esconder os seus erros que elas têm capacidade de fazer as coisas desdobrarem, fazerem coisas piores para não ser descoberta. E ali nós vemos que Davi ele tem uma ideia. Eu vou chamar Urias para que ele possa ter relação com Betseba. E assim, esse filho vai ser considerado como dele, não meu. Eu estou falando alguém que é separado, alguém que foi ungido, alguém segundo o coração de Deus. Eu estou falando de alguém que conhece a Deus, conhece a lei de Deus. E ele começa no errado e continua, porque ele está preocupado em ser a sua fama, ele está preocupado com o seu estado, ele está preocupado em ser pego. E muitas pessoas, elas estão elas estão preocupadas em ser pegas. Elas não estão preocupadas em simplesmente o certo, em consertar aquilo. Não, ele está preocupado em ser pega. E Davi, ele está preocupado com o seu estado aqui, para ninguém ver, para ninguém saber, porque afinal de contas ele era um rei. E aí ele chama Urias tem relação com a sua mulher, mas agora Urias não era um homem qualquer. Urias representava um homem com integridade, um homem com caráter. Porque quando Davi fala assim, olha, falar em relação com a sua mulher, Urias fala assim, ai de mim. Me relacionar com minha mulher enquanto os meus amigos, enquanto os meus companheiros estão lá no... Não é justo. Está lá guerreando e eu vou estar deitando com minha mulher, isso não é justo. E aí Davi, ele olha e vê um homem íntegro. E ele vê o que ele fez, e mesmo assim, não há uma compaixão. E ele continua com o intuito de não ser pego. E aí ele vai tentar embebedar Urias, e fala, Urias, agora vai para sua casa, mas Urias nem para casa ia, ficava ali, pegava na guarda, pegava um governador, mas olha, eu não vou nem entrar dentro de casa, porque eu não tenho coragem de deitar com minha mulher, tendo outras pessoas, companheiros meus, na guerra. Urias tinha o que muitas pessoas procuram nos dias atuais. Urias tinha empatia. Ele se colocava no lugar do outro. Ele se colocava como alguém íntegro, alguém que realmente tinha um amor e tinha integridade, tinha caráter. Ele se colocava no lugar do próximo, ele se colocava como alguém, não é justo.
Ele era alguém que tinha um senso de justiça muito grande. E aí Davi, vendo que não poderia mandar Urias para a guerra, Urias para sua casa, ele deu uma ideia ainda pior, porque é isso que muitas vezes a gente querer esconder o pecado faz conosco. Ele vai levando um abismo atrás do outro, um abismo atrás do outro, um abismo atrás do outro, querendo esconder aquilo que ele fez de errado. E por causa disso, Davi, ele pega Urias, ele faz uma carta para o seu comandante. Ele fala assim, olha, coloca Urias na frente da batalha. Coloca Urias na frente da batalha. E depois você deixa ele para ser morto. Eu estou falando alguém que conhece a Deus. Eu estou falando alguém que sabe o que é ser perseguido. Eu estou falando de alguém que sabe o que é ser injustiçado. Eu quero que você pudesse entender como é que nós, seres humanos, a gente pode esquecer de quem nós somos tão rápido. A gente pode esquecer de tudo aquilo que a gente já viveu tão rápido. A gente pode esquecer o nosso caráter de coisas que nós vivemos, vidas, histórias que nós vivemos lá atrás, a gente esquece. Como é fácil o nosso lado humano a gente esquecer. Muitas vezes de coisas que nós vivemos na nossa vida com nossos pais, toda a nossa história a gente esquece. Com medo, e aquilo tomou conta de tal maneira de Davi, que Davi era irreconhecível. Davi se tornou quem? Psicopata, realmente sombrio, coração ruim. Porque isso aqui não é um pecado de acidente, alguma coisa que não foi pensada. Davi, ele está arquitetando. Davi, ele está pensando. E esse é o pecado que leva para a condenação. Porque quando o apóstolo Paulo vai dizer o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, se eu faço, eu refaço, ele está falando de alguma coisa que ele não quer, alguma coisa que ele está lutando contra, alguma coisa que é acidente. Mas agora Davi não. Davi, ele está arquitetando. Davi, ele está pensando. E agora ele leva ao nível mais sombrio, porque ele vai trazer uma carta de homicídio. Uma carta de homicídio. E sabe o que é mais frio na história dessa aqui de Davi? É que essa carta de homicídio ele coloca na mão daquele que vai ser matado, daquele que vai ser colocado na linha do inimigo. Ele coloca essa carta de homicídio na mão de Urias e fala, Urias, entrega. E Urias nem sabia que na mão dele estava levando a sua carta de homicídio, a sua carta de morte. Olha só como é que Davi ele foi tão insensível pelas suas vontades. Olha como é que Davi ele foi tão insensível e não pensou em mais ninguém, apenas nele. Ele colocou na mão de Urias e levou Urias levar para o comandante uma carta que levaria ele próprio a morrer. Uma carta que era selada pelo rei, que nem poderia ser aberta. E ele falou assim, olha, Urias, leva. E ali na mão de Urias estava a carta de morte dele próprio. E aí nós vemos que o comandante coloca Urias e outros, e de repente ele sai. E não apenas Urias, mas outras pessoas morrem pela vontade do rei. Pela vontade de um rei simplesmente apagar os seus pecados e as suas mazelas. E quantas vezes pessoas, tentando esconder pecados, começam a outras pessoas pagarem por causa do pecado de uma pessoa. Às vezes, alguém representa uma família e a família está sofrendo por causa do pecado de um. E nós vemos Davi, ele matando as pessoas e colocando pessoas para ser cometendo homicídio, porque estava querendo simplesmente ninguém soubesse aquilo que ele estava fazendo, o seu pecado. Mostrando como nós, seres humanos, a gente é fácil e rápido. Fácil e rápido. Se nós esquecermos tudo que nós já vivemos com Deus.
Eu tô falando de Davi, como eu já falei aqui, que ele sabe o que é injustiça. Ele sabe o que é ser perseguido, gente. Ele sabe o que é ter alguém indo atrás dele, o que é alguém querendo matar ele. Agora, de repente, ele pega alguém honesto, alguém que ele, como era mais moço, alguém que era digno, alguém que era de caráter, e simplesmente ele coloca alguém para ser morto. Cadê a misericórdia que você teve, Davi? E agora você não tem com ninguém mais. Davi ele foi perseguido, Davi ele foi perseguido por Saul, e Deus teve misericórdia, teve teu Jonas para ter misericórdia dele, e Deus fez com ele e protegeu ele. Agora Davi ele pega alguém honesto, alguém íntegro, e simplesmente coloca para ser morto. Coloca para ser morto. E aí o interessante que vai ser reenviado uma outra carta, agora do seu oficial para Davi, para dizer, olha, morreu Urias. E eu vejo Davi ficando relaxado, Davi ficando descansado, porque isso aconteceu. Porque muitas vezes a gente não quer ser pego, a gente não quer importar para quem está sofrendo ou não. A gente quer o nosso umbigo que ninguém possa perceber os nossos erros, as nossas mazelas. A gente quer colocar isso para baixo do tapete. E ali nós vemos o comandante mandando uma carta para Davi, e Davi tendo ufa, ainda bem que Urias morreu. E quando chega a notícia para Betseba, ela chora pela morte do esposo. E depois do momento de luto, Davi pega a Betseba e casa com ela, e tem ela para si. Ele pega ela e agora ele pega Betseba para ser uma das suas esposas. E aí nós vemos assim, isso não é justo. Está errado isso. E muitas vezes isso acontece nos dias atuais. E aonde nós temos tanta injustiça acontecendo. A gente fala assim, olha, isso não está certo. Isso está errado. E aí nós vemos um rei que tem um poder, que tem autoridade, exercendo esse poder sobre alguém tão pequeno como Urias, alguém que era para ser um dos seus comandantes, seus oficiais, e ele estava tratando ele como se fosse qualquer um, como se não tivesse história, como se não fosse mais ninguém, como se fosse um inimigo. Isso está errado. Mas sabe de uma coisa? Nada passa despercebido diante do Senhor. Nada passa despercebido diante do nosso Deus. E Davi ele queria esconder de pessoas, mas nada te esconde. Não podemos se esconder daquele que tem olhos em todos os lugares e sabe de todas as coisas. E aí Deus vai enviar o profeta Natan para falar com Davi e para mostrar, porque é muito fácil. E aqui nós vemos Davi, alguém que fez algo de errado, cometeu uma injustiça, cometeu algo totalmente errado e agora nem sente. Ele simplesmente fala, ninguém descobriu, ninguém vai descobrir. E aqui nós vemos que não há um arrependimento, alguém querendo esconder os seus erros. Se ninguém descobriu, então está tranquilo. Se ninguém descobriu os meus erros, as minhas mazelas, então está tranquilo. Se ninguém descobriu aquilo que eu fiz de errado, então tá. Porque o que importa é o que as pessoas pensam. O que importa é o que os meus liderados pensam. O que importa é o que o povo vai pensar. O que importa é isso. E tem tantas pessoas hoje falando isso. O que importa é se o meu esposo ou minha esposa vai descobrir, os importa se meus filhos vão descobrir, o que importa é se meu patrão vai descobrir, o que importa é se as pessoas vão descobrir, porque na final de contas, o que as pessoas vão dizer ao meu respeito. Mas aí Davi esqueceu que existia um Deus no céu, que assim como colocou ele e tirou Saul, ele sabe muito bem os erros e as mazelas. E aí Deus vai enviar o profeta Natan para colocar o dedo na ferida.
para falar, eu vejo. Porque Davi, ele falou assim, agora tá tranquilo. Ninguém viu, então eu vou ficar tranquilo na minha. De repente o profeta Natan aparece contando uma história. Contando uma história de duas pessoas, um homem rico e um homem pobre. O homem rico tendo muito gado, tendo muito ovelhas, muitos carneiros, muitas coisas. E o outro simplesmente uma ovelhinha. E o pobre tendo aquela ovelhinha, dormia com a ovelhinha, cuidava da ovelhinha, era a única ovelha que ele tinha. Tratava ela de um jeito tão especial. E de repente, o rico, ele recebe alguém, um visitante, e ele não querendo pegar um dos seus, ele pega a única ovelha do pobre. E ele fala, ele pega essa ovelha e oferece para o seu visitante. E aí, Davi, olhando essa história, falou assim, que absurdo. Que absurdo. Tá errado. Essas pessoas merecem a morte. Davi, ele levanta a voz, Davi, ele vai dizer, Davi, ele vai ficar revoltado com essa história porque é injusto. Porque tá errado. Já viu quantas vezes a gente faz isso? A gente cobra, muitas vezes, que tem lá os deputados que estão roubando, e a gente muitas vezes rouba no dízimo, na oferta. E a gente está falando, é injusto o que os governantes fazem conosco. E aí a gente faz a mesma coisa com Deus, ou muitas vezes até com a empresa, ou até vezes com os pais, ou até vezes as coisas que a gente faz e a gente coloca, porque quando é com a gente, parece que não tem nada a ver. Quando é com a gente, parece que a gente tampa os nossos olhos para aquilo que é errado. Davi, ele escuta essa história que está representando ele, e a história dele com Betseba e com Urias, e ele está falando, isso é um absurdo, isso é uma injustiça. Está errado. Isso não pode acontecer. E aí o mais interessante é como ele fica revoltado ao ponto de condenar. Condenar. Fala assim, isso merece morte. Mal sabia ele que estava dizendo a sua própria história. Quantos nós condenamos pessoas e nós fazemos coisas iguais ou piores? Quantos de nós fazemos isso? Julgamos. E aí nós fazemos coisas iguais ou piores. E aí como Jesus, ele fala com aqueles homens, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas muitas vezes a gente é mais julgador do que aquele que perdoa, aquele que... E Davi, ele vai trazer um julgamento e trazer uma punição. E aí, o profeta Natan vai dizer, esse é você, Davi. Esse é você que cometeu esse pecado, que cometeu essa falha. Você pegou a esposa de outro homem. Você matou outro homem. E nesse momento, os olhos de Davi é como se fossem descobertos. E agora ele vê como ele foi tão frio, como ele foi tão errado, e como diante do Senhor nada passa despercebido. Agora Deus vai trazer a realidade de quem Davi se tornou num curto momento. De como Davi, ele foi injusto. Como Davi, ele foi mau. Como Davi, ele foi injusto com aquele que era tão íntegro. Como ele pensou só em si mesmo. Quantas vezes a gente pensa só em nós? Quantas vezes acontece com a gente e a gente julga as pessoas, mas quando é com a gente coloca um pano. Quando é com os nossos filhos, quando é na nossa casa, quando é com os nossos, a gente tem a capacidade de colocar um pano, de tampar, de colocar, sabe, de esconder. E aí, quando a gente escuta de outras pessoas o mesmo relato ou coisas menores, a gente é tão fácil para julgar as pessoas. A gente julga de maneira tão fácil e tão rápida.
tão rápida. Agora Davi, ele é pego numa situação seguinte. Davi, esse homem é você. É sua história. É sua história. E às vezes, Deus precisa fazer isso com a gente. Porque a gente julga tantas pessoas, julga tantas pessoas, julga tantas pessoas. E aí Deus precisa nos revelar os nossos pecados para ver que a gente não é isso tudo que a gente pensa. Para ver que a gente não é isso tudo que a gente acha. Porque um dos maiores erros que nós, como os cristãos, podemos ter é um senso de justiça ao ponto de nos tornarmos religiosos, ao ponto de acharmos que nós somos tão melhores que outras pessoas. E aí Deus precisa nos mostrar quem nós somos e mostrar que, na verdade, a gente está tão longe de Deus. Tão longe de Deus. E quando isso é mostrado para nós, sabe o que nós devemos fazer? O que Davi fez? Jogar aos pés do Senhor. Voltar e relembrar aquilo que nós havia esquecido. Porque quando nós abaixarmos a guarda, a gente é levado por um caminho que a gente achava que nunca poderia ir. Sabe, ninguém levanta um dia e fala assim, eu vou adulterar. Ninguém levanta um dia, eu vou começar a roubar. Ninguém levanta um dia e fala assim, eu vou começar a fazer tudo de errado. A gente começa a baixar a guarda. A gente começa a fazer as coisas erradas, como se às vezes é uma coisa só que a gente vai ser só isso aqui. Davi achou assim, olha, vai ser só esse relacionamento, ninguém vai ficar sabendo, e vai ficar só isso aqui, eu vou falar para Betseba, fica só entre nós. Mas você não poderia imaginar que aqueles que é servo do Senhor, eles não podem fazer as suas próprias vontades, tem que fazer a vontade do Senhor. Ele sabia o que era errado e simplesmente as coisas foram acontecendo. E quando Davi ele fez tudo de errado e achando que ninguém mais ia desconfiar. Mas aí Deus envia um profeta para falar assim, é você. Você agora entende? E aí quando o profeta Natan ele fala isso, Davi agora não tem saída mais. Porque aquilo que ele escondeu no mais profundo do seu coração, Davi ele mostra, Deus traz a luz e fala assim, e agora, Davi? E aí que nós vamos ver o Davi segundo o coração de Deus. Porque Davi ele poderia dar desculpa. Ah, mas é porque eu sou errado mesmo, porque eu sou pecado. Mas aí Davi poderia colocar a culpa em A, em B, porque como Adão e Eva fez no jardim, colocando a culpa em um e outro. Mas aí Davi, ele vai, assim como nesse Salmo 51, ele vai clamar ao Senhor. Ele vai aos pés do Senhor. E aqui nós vamos entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele fala no versículo 1, por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa do teu amor, Deus, tem misericórdia de mim. Aqui Davi nesse versículo 1 vai ser, não é pelos meus merecimentos, não é porque eu sou bom, não é porque eu fiz o que é certo, eu clamo agora pelo teu amor, Senhor, tem misericórdia de mim. E sabe o que é interessante nessa passagem? Quantas pessoas lêem o Antigo Testamento, por forma superficial, ele vai dizer que existe um Deus mau no Antigo Testamento. Existe um Deus que não perdoa, um Deus que aniquila mesmo, um Deus que não tem misericórdia, um Deus que não tem amor. E agora Davi, ele vai chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, pelo teu amor, tem misericórdia de mim. Pelo teu amor, tem misericórdia de mim. Davi, ele sabia tudo que estava errado, mas ele clama pelo amor de Deus. Ou seja, Davi, ele conhecia quem era Deus e ele sabia que em Deus ele poderia vir perdão. Tem misericórdia de mim, por causa do teu amor e por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados.
Agora, como é que Davi, ele sabe desse amor, dessa compaixão? Porque muitas pessoas verem Deus como aquele que pune só, como aquele que mata, como aquele que quem erra morre mesmo. Agora, de repente, Davi está falando, pelo teu amor, pela tua compaixão, tem misericórdia de mim. Davi conhecia Deus, e ele conhecia Deus acima dos sacrifícios, das oferendas. Ele conhecia a essência de Deus. Ele conhecia a essência de Deus. E ele clama para a essência de Deus: tenha misericórdia de mim por causa do teu amor, Deus. E por causa da tua compaixão, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E ele sabia. E isso fazia dele um homem segundo o coração dele, porque ele conhecia a essência de Deus, que era o amor. E mesmo no Antigo Testamento, onde muitos vão falar que Deus só matava, que Deus só... E agora, como é que pessoas dizem que não tem misericórdia no Antigo Testamento, e agora Davi vivendo nesse momento, vai dizer, pelo teu amor, pela tua compaixão, tem misericórdia de mim. Ele conhecia Deus. Ele conhecia o Senhor. E ele conhecia, por mais que havia na lei que ele deveria morrer, ele sabia que ele clamava ao Senhor por misericórdia, Deus teria misericórdia dele. Enquanto muitos ficavam só guardando, só dando sacrifícios, ofertas, e a lei ficava robotizada, Davi sabia a essência de quem era Deus, e sabia que Deus era amor, que Deus era compaixão, assim como ele foi para Nínive, assim ele foi agora com Davi, ele estava clamando por esse amor, por essa compaixão. Tem misericórdia de mim. E o mais interessante, ele continua: purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. E versículo 3. Pois se eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está diante de mim. Você vai ver nesse decorrer desse versículo 51, ele dizendo claramente que ele errou. Ele errou. E esse muitas vezes é o nosso problema. A gente quer acusar as pessoas e a gente esquece de olhar para nós mesmos e dizer: eu errei, Deus. A sinceridade é chegar para diante do Senhor: eu errei, mas tem misericórdia de mim pelo teu amor e pela tua compaixão, tem misericórdia de mim. E eu pensando e eu estudando aqui, Deus ministrou algo no meu coração. O grande problema dessa geração não é simplesmente o pecado. O grande problema dessa geração é a falta de arrependimento. Porque o pecado existiu desde quando Adão e Eva, o pecado é milenar, nós vamos continuar errando, mas o que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós é o arrependimento. E agora Davi vai diante de Deus dizendo: tem misericórdia de mim, porque eu errei. Porque eu não mereço, Deus, eu não mereço o teu amor. Eu não mereço. Eu sou errado mesmo, eu sou um pecador. Mas o que eu clamo agora é pelo teu amor. O que eu clamo agora é para a tua misericórdia. O que eu clamo agora é por ti, Senhor, porque se for por mim, eu mereço a morte. E isso é a sinceridade que Deus procura em mim e você. A sinceridade de reconhecer, se for por mim mesmo, pelos meus erros, pelas minhas falhas, é a morte. Porque eu errei diante de ti. Eu cometi os erros e pecados, mas Deus apaga os meus pecados, me perdoa. Mas o grande problema dessa sociedade, dessa geração, não é o pecado simplesmente, mas é a falta de arrependimento. A falta de continuar buscando o perdão de Deus. A sinceridade de falar assim: eu errei, mas eu quero o perdão do Senhor. Esse era o grande problema de Sodoma e Gomorra. Eles entraram no pecado tão grande, que eles não tinham mais, estamparam os seus ouvidos, tamparam os seus olhos, nada mais poderia trazer arrependimento para aquele povo, porque eles estavam tão bem com o pecado, que eles não sentiam mais o peso do pecado. E esse é o erro que nós, como cristãos, não podemos cometer. Onde o pecado ele se torna tão bem que mesmo diante da afronta, a gente está tão bem com o pecado que a gente não tem a sinceridade de pedir perdão.
que não tem a sinceridade, falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu errei. Porque eu errei diante de ti. E você vai ver todos os versículos, nesse capítulo 51, Davi falando: não expulse de mim a tua presença, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, clamando pelo perdão de Deus, pelo perdão de Deus. Existem pessoas preocupadas o que outras pessoas vão dizer e não por aquilo que Deus pensa, e não por aquilo que Deus tá pensando dela. O arrependimento verdadeiro é aquilo que nós realmente incomodamos, aquilo que Deus está pensando de nós. Mas existem pessoas que falam assim: enquanto as pessoas não me pegar, eu vou continuar fazendo. É por isso que no púlpito da igreja existem pessoas cometendo pecados tão pesados. É por isso que nos púlpitos da igreja existem pessoas cometendo pecado tão pesado, porque elas não são pegas e como consequência disso não há arrependimento. Porque enquanto elas não forem pegas, elas não têm sinceridade de falar assim: nossa, Senhor, pro amor. E Deus falando com ela e dando oportunidades. Dando oportunidades. Mas aí as pessoas estão mais preocupadas do que as outras vão pensar. O que as outras pessoas vão dizer. Agora Natan, ele coloca o dedo na ferida de Davi e fala assim: é você. E sabe o que é mais interessante? Davi, ele se arrepende. Ele se joga aos pés do Senhor. E ele promete: olha, Senhor, me dê mais uma chance. Me dê mais uma chance que eu for louvar o seu nome, que eu for decretar a sua lei. Me dê mais uma chance, porque o nosso Deus é Deus de segunda chance. E nós não podemos esquecer disso. Nosso Deus é Deus de segunda oportunidades. E agora tem pessoas, aqueles que estão preocupados só aquilo que as pessoas vão pensar, aqueles que estão preocupados apenas com a sua fama, elas não conseguem voltar, mas aqueles que clamam pelo amor de Deus, eles voltam, porque sabem que Deus é um Deus de segunda oportunidades. Eles sabem que Deus é um Deus de segunda oportunidades. Mas quem está preocupado apenas com o seu status, quem está preocupado apenas com a sua fama, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão achar, esses não voltam, mas aquele que quer o amor, aquele que quer a reconciliação com o Senhor, esses voltam. Esses voltam mesmo que em cacos. Esses voltam, porque Davi, ele foi perdoado pelo Senhor, mas não foi perdoado pelas pessoas. Porque a gente tem muitas vezes uma ideia errada do que é ser perdoado pelo Senhor. A gente tem uma ideia errada do que é ser perdoado pelo Senhor, porque a gente acha que ser perdoado pelo Senhor é se apagar tudo aquilo que a gente fez. E isso está errado. Se você roubou, você vai ter que pagar por aquilo que você roubou. Se você matou, você vai ter que pagar por aquilo que você vai ter que ser preso. Se você fez alguma coisa de errado, você vai muitas vezes vai ter que pagar e você vai ter que, com o tempo, mostrar que você é uma pessoa diferente. Porque Davi, ele pede perdão ao Senhor. E Deus perdoa, não matando ele. Mas isso não quer dizer que as consequências não vieram. Na sua casa, como assim o próprio Deus falou através do profeta Natan, na sua casa haveriam mortes graves dos seus filhos. Você vai ver depois que acontece na casa de Davi um estupro. Um estupro de meio-irmãos. Você vai ver que há um filho que se revolta contra ele. Você vai ver que seus filhos são mortos de maneira tão ruins, de maneira tão grave. Você vai ver que as suas mulheres, elas são levadas para seu próprio filho, para ter relações com ele à luz do dia. Você vai ver que pessoas se revoltam e vão contra Davi por causa dessa situação, por causa daquilo que Davi fez. Mas Davi tinha que mostrar agora o que ele falou era sincero.
Porque quando Davi ele fala, tem misericórdia de mim, não me mate, não afaste o teu espírito, me dê uma segunda chance, eu vou anunciar a sua verdade, vou anunciar as suas leis, eu vou adorar o Senhor, tem misericórdia de mim. E quando Deus está misericórdia, quando não mata, ele vai ter que mostrar isso. Porque as pessoas se levantam contra ele, as pessoas se levantam e falam assim, olha, tem revoltas contra Davi, mas Davi tem que permanecer firme agora. Deus é um Deus de segunda chance. Deus te dá a oportunidade, Ele perdoa os seus pecados. Mas não se esqueça, as consequências e as pessoas revoltadas, as pessoas injuriadas vão continuar vindo. Porque não adianta você falar, você prejudicou uma pessoa e você perde perdão a Deus e você quer que as pessoas... Não, irmão, você é com o tempo. Às vezes você maltratou pessoas durante tempo, você perde perdão ao Senhor e legal por isso, mas as pessoas não esquecem. E as consequências do pecado vêm. Mas agora você vai ter que decidir se você quer estar diante do Senhor, e assim como Davi falou, não afaste de mim o teu espírito, se você quer simplesmente que as pessoas te aceitam. Muitas pessoas não voltam para o amor, para o aconchego do Senhor, porque estão preocupados com o que as pessoas vão dizer. Estão preocupados com a sua fama. Estão preocupados se alguém vai dizer, que certo ou errado. Ah, porque essa pessoa está fazendo um altar de novo. Deus é Deus de segunda chance, segunda oportunidades. Deus é um Deus de segunda oportunidades. Mas o que nós devemos ter é sinceridade nos nossos corações. Você sabe quando alguém está sincero realmente? É quando alguém, mesmo em cacos, ele vai dizer assim, olha, na minha humildade, eu abaixo a minha cabeça porque eu estou errado, mas eu não vou voltar a adorar o Senhor porque eu não posso viver sem Ele. Eu não posso viver sem Ele. Isso precisa ter força. Para fazer isso precisa ter humildade. Assim como o próprio Davi, ele fala, olha, com humildade eu me coloco diante do Senhor, mostrando que eu sou errado realmente. Ele deveria mostrar essa humildade também para baixar a sua cabeça e falar assim, eu errei. Porque muitas pessoas não têm a humildade de reconhecer os seus erros e de voltar e falar assim, eu errei, gente, mas se olha, Deus me deu uma segunda oportunidade, eu quero aproveitar essa segunda oportunidade para adorar o Senhor. Porque errar nós vamos errar. Cometer pecados nós vamos cometer pecados. Mas agora o que Deus quer ver em mim e você é um coração sincero como Davi tinha. Um coração de reconhecer e pedir o amor dele, a misericórdia dele e voltar não para as pessoas, mas voltar para o centro da vontade dele. O centro da vontade dele. Porque a gente quer adorar o Senhor enquanto as pessoas não sabem das nossas mazelas. A gente quer adorar o Senhor enquanto as pessoas não sabem dos nossos erros. E se os nossos erros escondidos foram jogados à luz? E se as pessoas seus erros, se você se tornasse mais humano e menos santo? Porque muitas vezes nós queremos mostrar a santidade que muitas vezes a gente esconde nossos pecados, queremos mostrar uma santidade e muitas vezes se Deus colocasse isso às claras, será que nós teríamos sinceridade de voltarmos? De voltarmos e mostrarmos o que mais importante para nós é Deus, se a gente não pode viver sem Ele, ou se a gente está mais preocupado com a nossa fama, se a gente está mais preocupado com o que as pessoas vão dizer ao nosso respeito, ou se a gente está preocupado realmente em adorar o Senhor. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que está preocupado em ter Ele. Em ter Ele. E quem tem Deus, Ele é aquele que coloca e fala assim, olha, você errou. Agora pede perdão. Se humilhe diante de mim. Volte para mim. Volte para o centro da minha vontade. Porque eu sou um Deus de segunda oportunidade. Existem muitas pessoas que talvez podem olhar para um sábado e falar, nossa, Pepe, ele prega muito sobre exortação, ele fala muitas palavras fortes, questão toda.
Mas você tem que entender que eu sou um instrumento do Senhor. Perfeito nenhum de nós somos, nós estamos em busca daquilo, da perfeição em Deus. Mas o que eu falo aqui não é coisas que eu estou falando de mim, eu estou falando diante do Senhor. E a Natan, quando ele foi lhe falar para Davi, não é ele que estava falando, é Deus que estava falando. Davi, é você o homem dessa história. E vai acontecer isto contigo. Mas sabe o profeta Natan colocar o dedo na ferida? É amor, foi o amor de Deus. Assim, eu te dou uma oportunidade. Às vezes nós vemos isso e muitas pessoas podem ser que não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir aquilo que incomoda. Mas aí que há a diferença daqueles que são segundo o coração de Deus. Porque enquanto alguns escutam a acusação e fingem que não são com eles, aqueles que são segundo o coração de Deus absorvem aquilo que é para eles e jogam aos pés do Senhor. Se joga aos pés do Senhor e fala assim, ei, eu sou comigo mesmo, eu sei que é comigo e eu quero pedir perdão. Porque Davi podia chegar para Natan e falar assim, Natan, eu vou te matar porque você está inventando moda, você está falando isso, aquilo. Como já aconteceu. Como já aconteceu. Você lembra de João Batista que fala, olha, vocês estão errando aí, você está pegando, você está errando aí, ô rei. Aí queria a cabeça de João Batista. Você vê tantos outros reis que não poderiam escutar a verdade, que queria matar. Mas agora existe um rei que fez errado, escuta aquilo que fez de errado e simplesmente fala assim, sou eu mesmo. É comigo mesmo. A gente, quando escuta aquilo que nos incomoda, aquilo que sabe que é conosco, a gente pega e fala assim, não, é errado. E aí quer arrancar a cabeça do pecador. O que o pecador tem a ver com isso? Ele é apenas um representante de Deus. O que o pregador tem a ver com isso? O que o profeta Natan tinha a ver com isso? Ele nem sabia da vida de Davi, ninguém sabia, nenhum homem sabia, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí, às vezes, a palavra do Senhor, ele fala tão direto contigo que você quer arrancar a cabeça do pregador, porque o pecado, para aqueles que não são segundo o coração de Deus, se incomoda tanto ao ponto de não constranger ele, mas querer arrancar a cabeça de quem falou. Porque ele não está acostumado a ser, não acostumado a olhar para dentro de si mesmo. Mas para aqueles que estão segundo o coração de Deus, eles falam assim, é comigo. É comigo. E se é comigo, eu me jogo aos pés do Senhor. Se é comigo, eu jogo aos pés do Senhor pedindo pela misericórdia, pedindo pelo amor de Deus. Pedindo pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Existem pessoas enganadas em relação à igreja. A igreja não é lugar de pessoas santas. A igreja é lugar de pessoas que reconhecem que são pecadores. É por isso que se jogam aos pés do Senhor todos os dias. Ai de nós sem a presença do Senhor. Ai de nós sem o amor de Deus. Ai de nós sem a misericórdia e a graça do Senhor. E a igreja não é lugar de santo. A igreja é lugar de pecadores que reconhecem que precisam de Deus. Pecadores que precisam do Senhor. Que a todo momento estão colocando a mão na consciência e falando, é comigo. É comigo. É comigo mais uma vez. E agora, Davi é segundo o coração de Deus porque ele recebe uma palavra. E ele está querendo sair como todo raivoso de uma história que é injusto. E quando o profeta Natan fala, é você. E aí a máscara cai. Aí a sinceridade vem. Porque Natan, ele foi tão usado por Deus ali naquele momento. Porque Davi, ele sabia, é comigo mesmo. É comigo mesmo. Mas isso é oportunidade. Enquanto muitas pessoas ficam como uma afronta, enquanto muitas pessoas veem a exortação como uma afronta, Deus está falando com algumas pessoas que essa exortação, Deus falando contigo, é oportunidade. É a oportunidade de voltar, é a segunda chance que Ele dá, é a oportunidade de perdão, é a oportunidade de você jogar aos pés dEle, é a oportunidade que Deus te dá de voltar a ter experiência com Ele. Porque Davi poderia perder o reino, mas ele não poderia perder o Senhor, que era o centro de tudo na vida dele. E aí Davi, ele é sincero de dizer, não afaste de mim o teu espírito, tenha misericórdia de mim, através do teu amor e misericórdia, tenha misericórdia de mim.
E assim como esse louvor foi ministrado no começo, esse louvor fala, tem misericórdia de mim. Será que pode ainda me usar? Será que ainda pode usar as minhas mãos que fizeram tantas coisas erradas? Será que ainda pode usar esses meus lábios que já falou tantas palavras erradas? Será que ainda pode usar esse corpo que se jogou aos erros pecaminosos do mundo? Será que ainda pode me usar? E Deus fala para mim e para você, eu posso te usar. Eu quero te usar. Eu preciso mostrar que eu sou um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Eu ainda posso te usar. E assim como ele deu a oportunidade para Davi, ele dá a oportunidade para mim e você. Agora, o que o diabo quer fazer é mostrar que você não tem oportunidade mais. O único que não tem oportunidade, sabe quem que é? É ele. O inimigo das nossas almas. Ele é o único que não tem oportunidade mais. Sabe por quê? Porque o mal começou a existir a partir dele. O mal veio, ele é o mal. Não foi Deus que criou o mal surgiu a partir dentro dele. O diabo é o único que não tem oportunidade mais. Mas eu e você, nós temos oportunidade todos os dias. Todo dia que você acorda é Deus te dando oportunidade. Todo dia que Deus é Deus dando oportunidade. Eu ainda posso reescrever a sua história. Agora a grande questão é você ter a capacidade de ter humildade, de levantar os seus olhos, levantar a sua cabeça e falar assim, sou eu mesmo, eu errei, eu pequei, mas Deus me deu oportunidade. Se Deus me deu oportunidade, essa é a única opinião que vale. Deus me deu uma segunda oportunidade. Deus ainda pode me amar? Será que ainda Deus pode nos amar? Deus pode te amar. Ah, mas eu era o representante do Senhor e eu fiz tantas coisas erradas. Irmãos, recomeçar nunca é fácil, mas é necessário. Davi, ele teve que recomeçar. Porque Davi, ele estava aqui, ó. Davi, ele estava lá em cima. Conquistando o reino, tendo orgulho, tendo a fama de tantas pessoas. Davi, ele estava lá em cima. As pessoas falando, nossa, o rei conquistando, reinado e mulheres. Estava lá em cima. De repente, lá de cima, ele foi lá para baixo. As pessoas viam ele como um pecador. As pessoas não tinham mais respeito. O seu filho não tinha mais respeito pelo seu próprio pai. Porque o filho que ele fez de errado. E ele tinha que lidar com essa situação. Ele tinha que lidar com essa situação. Ele era essa pessoa. Ele se tornou uma mancha, ele manchou o seu ministério, ele manchou o seu reinado, ele manchou. Aconteceu, foi isso. Mas agora, como ele fez aqui, eu quero voltar. Eu preciso do teu amor, Senhor. Aí ele tinha que ver se realmente ele estava arrependido ou se queria apenas não ser morto. Ou não queria apenas ser morto. E aqui ele viu, olha, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero que o Senhor não me mate, mas eu quero também que o Senhor não afaste de mim o teu espírito. Eu quero continuar contigo, eu quero continuar contigo. E isso é a grande questão no Evangelho que muitas pessoas não entendem. É o amor de Deus. É a misericórdia do Senhor. As pessoas não entendem como tantas pessoas fazem tantas coisas erradas. E aí você vê as pessoas no púlpito. Não estou falando de ser vergonhice, não. Não estou falando de safadeza, não. Eu estou falando de pessoas arrependidas. Eu estou falando de pessoas que pegaram os seus cacos. Foram pegando os seus cacos. Pegou o seu caco. E falou, Senhor, com o seu amor, o Senhor me perdoou. Então essa é a minha força. Essa é a minha força. Davi teria que lidar com seus erros todos os dias.
Como fala lá, olha, pois bem conheço meus erros, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei, e somente contra ti eu fiz o que detesta. Tu tens razão. Olha Davi falando, tu tens razão quando me julga, e está certo quando me condena. O Senhor tem razão. Mas ele clamava pela misericórdia e pelo amor do Senhor. Sabe o que não é fácil? É você lidar com seus erros todos os dias. Você acordar e saber que você vai ter que lidar com seus erros todos os dias. É você acordar e saber que você vai ter que lidar com seus erros todos os dias. Mas saber que por mais que você vai ter que lidar com seus erros, você sabe que você tem o amor de Deus. Isso te dá força. Isso te dá coragem. Isto. Porque quando Pedro ele nega Jesus, por mais que pode ser que muitas pessoas não viram, ele sabia, ele tinha no seu... Mas aí Jesus ele dá uma segunda oportunidade para Pedro. E Pedro ele vai ter que viver sabendo que ele negou Jesus. Todo dia ele vai ter que acordar sabendo que ele negou Jesus. Mas o amor de Jesus é a causa que ele continuou de pé. E isso que nós fazemos continuando de pé é o amor de Jesus. O apóstolo Paulo, ele teve que acordar todos os dias sabendo que ele matou pessoas inocentes, pessoas que eram do Senhor. E ele deveria de viver a sua vida, o seu ministério, sabendo disso, com esse peso na consciência. Mas o amor de Deus segurava ele, o amor de Deus e o perdão de Deus não deixava que ele se matasse, que ele abaixasse, que ele realmente não conseguia ir para frente. E aí Deus faz isso comigo e contigo. Os nossos erros, o diabo está querendo fazer com que a gente pare. Porque se a gente parar para tantas coisas erradas que a gente fez, e parar para ver tantas coisas erradas que a gente fez, a gente não prossegue. Existem pessoas se culpando até hoje por coisas que passou lá atrás. Não é que a gente faz simplesmente esquecer, você vai ter que lidar com isso. Mas o amor de Deus faz você olhar para frente e continuar, porque o nosso Deus é Deus de segunda oportunidades. Mas o que Deus quer de mim, de você, é sinceridade nos nossos corações. A sinceridade de reconhecer é comigo. Sou eu. Sou eu. E aí nós vemos porque Davi é segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele vai aos pés daquele que pode. Agora, você entende porque Davi era o segundo coração de Deus? Porque quantos reis que tiveram essa atitude? Diante dos seus pecados, fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, com teu amor, tem misericórdia de mim. Porque na maioria das vezes os reis estavam tão prepotentes diante do seu poder, diante da sua autoridade, que eles matavam, que eles humilhavam, porque eles não estavam acostumados a entender e ouvir a verdade. Agora, bem-aventurado é aqueles que sabem que estão falando com ele e se jogam aos pés do Senhor. Bem-aventurado é aqueles que ouvem palavras sobre orgulho e sabem que está falando com ele. Bem-aventurado que aqueles que sabem que falam de mentira e sabem que está falando com ele. Bem-aventurado é aqueles que sabem que quando Deus fala e Deus está chamando a atenção, sabe que é profeta tocando o dedo na ferida para falar, é oportunidade que eu estou te dando para você voltar para mim, independente do que as pessoas vão dizer ou achar, eu quero que você volte para mim, porque nos meus braços você tem vida. Agora, Davi teve vida literalmente com Deus. Agora tem pessoas que querem esconder pecados para ter vida, entre aspas, mas não tem vida com Deus. E essas consequências estão levando a pessoa pro inferno, porque estão se escondendo os seus pecados e as suas falhas. Mas aí Deus fala assim, olha, mostra para mim, joga aos pés de mim, porque eu sou Deus misericordioso para dar segunda oportunidades. Eu sou Deus misericordioso para resgatar os perdidos. Eu te dou o amor
Não se esqueça. Deus é o Deus que perdoa. Não um Deus que esquece. Não um Deus que vai esquecer tudo para as pessoas. As consequências virão. As consequências virão. Mas você, quando tem o amor de Deus, Deus te dá força para continuar todos os dias podendo lidar com esses erros, podendo lidar. Tem tantas pessoas que estão lá na prisão, pagando por preço, pagando por coisas que fizeram, e elas estão lá justamente. Conheceram Jesus lá, e graças a Deus por isso. Mas isso não quer dizer que o arrependimento delas faz esquecer tudo aquilo que é errado que ela fez. Ela vai ter que lidar com isso. Ela vai ter que lidar. Davi teve que lidar com a revolta dos seus filhos, com a afronta dos seus filhos, com seu filho, com a destruição da sua casa. Ele teve que lidar e falar assim, olha, eu mereço. Assim como o apóstolo Paulo, ele passava e o próprio Deus falou, o próprio Jesus falou assim, eu vou mostrar para o apóstolo Paulo tudo que ele vai ter que sofrer por mim. E toda vez eu mereço, porque eu fiz coisas piores. Eu fiz o mesmo. Eu mereço. Mas Deus é misericordioso. E o amor dele. Eu gosto de ser bem sincero, queridos. Porque tem pessoas que acham que depois que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, as coisas vão ser apagadas. Quando Deus fala de jogar ao mar do esquecimento, os nossos pecados diante dele, para dar a oportunidade de escrever o nosso nome no livro da vida. Mas não se esqueça. Não se esqueça. Você tinha uma fama, a fama vai continuar até você mostrar, as pessoas veem em você uma diferença realmente. As pessoas acham que depois que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ninguém mais vai lembrar. Não. Porque tem pessoas que um dia estão no tráfico, no outro dia estão com terno e gravata e acham que as pessoas vão esquecer. Não, vai levar tempo. Mas não se esqueça do amor de Deus. Você não aceitou Jesus para as pessoas te aceitar, você aceitou Jesus por amor a Ele. Porque você ama Ele. Porque você quer estar perto dEle. Porque você quer o carinho dEle, você quer o amor dEle, você quer o perdão dEle. Não porque as pessoas vão dizer o seu respeito, é que é o amor dEle. Então que você possa ter entendido isso nessa noite. Que você possa ter entendido a palavra do Senhor e o amor dele que dá segunda oportunidades. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Eu quero orar contigo. Que o Deus de segunda oportunidade você possa conhecer esse Deus. Muitas pessoas não voltam. Muitas pessoas desistem. Porque estão mais preocupados que as pessoas vão te seu respeito, não com o amor de Deus. Não está perto com Ele. Existem pessoas que gostam de fazer as coisas na casa de Deus, não gostam de estar com Deus. Porque Deus nunca teve... O problema com Deus não é o pecado, o problema com Deus é as pessoas que não se arrependem. Porque Deus ama aqueles que se jogam aos pés do Senhor e falam assim, eu sou errado mesmo. Eu sou um pecador mesmo, mas eu quero uma segunda oportunidade, eu quero uma segunda chance. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Feche seus olhos aí. Senhor Deus, eterno Pai, eu clamo o Senhor neste momento. Eu clamo pelo Senhor, para que o Senhor possa ter misericórdia. Ô Pai, nós queremos ser sinceros diante de Ti. Queremos ser sinceros diante de Ti. Ô Pai, às vezes, tantas palavras e tantas ministrações que o Senhor tem colocado o dedo na ferida, assim como o profeta Natan fez com Davi. Mas nós tampamos nossos corações, nós tampamos nossos ouvidos, nossos olhos. Achamos que não é conosco, mesmo sabendo que é com a gente. Mas nós queremos ser como Davi. Deus, o Senhor ainda pode me amar. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu apelo pelo Teu amor, pela Tua compaixão. Eu apelo pelo Senhor. Eu apelo pela Tua misericórdia. Eu sei que não sou perfeito. Deus, tem misericórdia de mim.
Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Deus. Eu não quero estar preocupado que as pessoas vão dizer ao meu respeito. Eu quero voltar ao centro da tua vontade. É tempo de voltar. Mas o que os irmãos da igreja vão dizer? Eu saí do louvor. Eu tenho um tempo no ministério. O que as pessoas vão dizer? Não se preocupe, o que as pessoas vão dizer. Preocupe o amor do Senhor. Preocupe em estar com o Senhor. Não afaste de mim o teu espírito. Não afaste de mim o teu espírito. As consequências virão e nós vamos ter que lidar com essas consequências, mas nós queremos o amor de Deus. O amor do Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Deus. Porque é um Deus de segunda oportunidade, é um Deus de terceira e quarta oportunidade, é um Deus que está dando oportunidade para as pessoas. Se você houver sinceridade no seu coração, se tiver amor realmente, se tiver um coração contrito, eu sou aquele que liberta, eu sou aquele que dá uma segunda oportunidade. Eu sou um Deus que tem amor e compaixão. E isso era o diferencial de Davi. Enquanto as pessoas achavam que Deus queria apenas sacrifício, oferta, ele faz com o coração contrito. Tem misericórdia de mim e eu apelo para o teu amor. Ele entendeu qual era a essência de Deus. Ele entendeu qual era a essência do Pai. E ele clamou: tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim, porque eu apelo pelo teu amor. O Senhor é amor. O Senhor é amor. O Senhor é amor. O que Deus quer de mim e de você não é perfeição. O que Deus quer de mim e de você é sinceridade em reconhecer e buscar pela misericórdia, pelo amor dele. Pela misericórdia, o amor dele, sinceridade de voltar e de buscar fazer a diferença. O Senhor ainda pode me usar? Será que Deus ainda pode te usar? Deus pode sim. Mas eu fiz tantas coisas erradas com essas mãos. Deus ainda pode purificar. E esse era o desejo de Davi. Davi clamou: Senhor, purifica-me. Purifica-me, Deus. Purifica-me, Deus. Purifica-me. Deus tem esse poder. Deus tem esse poder de purificar. Sabe essas mãos que você fez tanta coisa errada? Deus pega e fala: purifica, eu vou purificar essas suas mãos. E agora essas mãos que fizeram tantas coisas erradas, ela vai levantar em adoração ao Senhor. E esses lábios que já falou tantas palavras malditas, Deus pega esses lábios e purifica. E essas palavras agora que era maldita, agora são palavras de louvor e adoração ao Senhor. Porque é isso que ele faz, ele purifica. E esse era o desejo de Davi: purifica-me e perdoa os meus pecados. Lava-me, Deus. Lava-me, Deus. Será que ainda pode me usar? E Deus fala: nada é impossível para mim. Eu purifico, eu restauro, eu faço novo todas as coisas. Purifica, purifica, purifica. Ele purifica os lábios, ele purifica os olhos, ele purifica as mãos. E quando você é sincero, ele vai purificando o corpo inteiro, ao ponto de fazer digno de estar na presença dele. Ao ponto de fazer digno de estar na presença dele. E aí, as pessoas podem não receber o seu louvor, mas quando você é sincero do coração, Deus recebe o seu louvor. E aí quando você louvar, as pessoas no banco, que são aquelas que julgam, não vão receber o seu louvor, mas Deus, ele vai receber, porque é aquele que te purifica. Enquanto você dançar, algumas pessoas vão julgar porque essa pessoa está dançando. Mas quando é você sincero de coração, Deus vai receber a sua adoração. Porque quando ele purifica, ele te faz digno de estar na presença dele. Na presença dele. Enquanto as pessoas não receberem, porque alguns estão tão humanos que não entendem o agir de Deus.
mas Deus recebe. Creia nisso. Deus é aquele que purifica. O inimigo está querendo fazer pessoas pararem, mas Deus é aquele que pega e vai dizer: eu purifico essas mãos, eu purifico esses lábios, eu purifico esses olhos, eu purifico esse ouvido, eu purifico tudo em você. E eu faço novo todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Ele é um Deus que purifica. Deus é um Deus que dá uma segunda oportunidade. Queridos, não se engane. O apóstolo Paulo ele passou por isso. As pessoas olhavam para o apóstolo Paulo e falavam assim: mas se esse não era o perseguidor, o que ele está fazendo pregando o evangelho? Mas com o tempo as pessoas teve que ver que Deus purificou. As mãos que maltratavam os cristãos agora são as mãos que libertam. Os lábios que xingavam e maltratavam os cristãos agora são os lábios que ministram o evangelho. Porque esse é o Deus de segunda oportunidades. Esse é o Deus que purifica. Um Deus que purifica. Ele faz nova todas as coisas. Você possa ficar com Deus. Você possa ter uma noite abençoada. E não se esqueça. Não sou eu que estou falando. É Deus que está falando a oportunidade. A oportunidade que Deus te deu. De fazer novo todas as coisas. Agora é contigo. Se você vai ver essa palavra como uma afronta, ou se você vai ver essa palavra como uma oportunidade. Davi viu como uma oportunidade, mas tantos outros reis viu como uma afronta. Mas Deus sempre dá oportunidade. Fique com Deus em nome de Jesus.